Boa noite, moçada! Como é que vocês estão? Tá tudo certo aí com vocês? Passaram bem o dia? Ótimo! Então vamos mais para uma nova aula sobre o capitalismo. Hoje, endossando uma característica fundamental que é a exploração sobre a mão de obra, a exploração sobre o trabalho. E eu não vou utilizar na aula de hoje um simples exemplo, um exemplo cotidiano de um trabalhador comum, como é o meu caso. Mas eu vou utilizar uma figura emblemática que a mídia acabou de festejar o seu aniversário de número 50. Eu estou falando da lenda da Fórmula 1, Michael Schumacher. Inclusive, se alguém gosta de Fórmula 1, automobilismo, especialmente de Michael Schumacher, eu recomendo esta leitura da escritora e jornalista Alicia Klein. O livro chama-se A Máquina, Michael Schumacher, o maior de todos os tempos. Então eu estou falando de um piloto de Fórmula 1 conhecido universalmente, alguém que fez muito sucesso durante 2 décadas na Fórmula 1. E por que eu estou utilizando a figura lendária de Michael Schumacher, tão lendária que seu apelido era The Machine, a máquina? Schumacher era um tipo de pessoa extremamente precisa, extremamente vitoriosa, tanto que ele teve 155 pódios na Fórmula 1, 91 vitórias, sendo 79 pela equipe Ferrari, a equipe em que ele foi 5 vezes campeão do mundo, de 2000 até 2004. E ele também teve 7 títulos mundiais, 2 pela Benetton nos anos 90 e 5 pela Ferrari nos anos 2000. Michael Schumacher chegou a ter um salário de 80 milhões de dólares por ano. Vejam, meus amiguinhos, 80 milhões de dólares por ano durante 2 décadas à frente de um carro de Fórmula 1 de ponta significa provavelmente que ele tenha ficado bilionário. Ora, por que será que eu estou trazendo esse exemplo de alguém extremamente bem-sucedido como um símbolo da exploração do capitalismo? Será que eu estou sendo blasé? Será que eu estou desprezando as categorias menos famosas, como é meu caso? Como a categoria dos professores? Não é bem assim. O salário de Michael Schumacher, na época, eram 16 corridas por ano, ele recebia 5 milhões de dólares para cada 2 horas que ele pilotava numa das pistas da temporada. Michael Schumacher, para vocês terem uma ideia, ele chegou a ganhar 5 vezes mais que outro piloto lendário, Ayrton Senna. Na época de sua morte, o seu contrato era de 16 milhões de dólares por ano. 1 milhão de dólares por corrida. Cifras milionárias. Mas o nosso querido alemão chegou a aumentar este valor do lendário Ayrton Senna em 5 vezes. Para pagar um salário tão grande, evidentemente que só a equipe Ferrari talvez não tivesse condições de fazê-lo. Afinal de contas, era uma equipe que tinha outros afazeres que não só o pagamento do piloto. Por isso, para o aporte, foi destacado a grande patrocinadora da Ferrari na época, a fornecedora de lubrificantes e combustíveis, a famosa multinacional Royal Dutch Shell. Provavelmente na sua cidade haverá um posto de combustível onde nós temos aquela emblemática figura da mãozinha, que na verdade é o símbolo de uma concha, que existe no fundo do Mar do Norte. Esta empresa é uma das maiores empresas petroquímicas do mundo e, de fato, ela é uma multinacional. Afinal de contas, o Royal vem de inglês e o Dutch de holandês. A empresa é metade da Inglaterra
ou Reino Unido, como queiram, e metade dos Países Baixos ou da Holanda, também como queiram. Esta empresa, no início dos anos 2000, a época que o Schumacher foi multicampeão, ela faturava 500 bilhões de dólares por ano. Imagine, meu amigo, se você tem uma empresa que durante um dia nós temos a circulação de mais de 1 bilhão de dólares. É para que vocês tenham a ideia da força, da expressividade da indústria petroquímica. Ela faz parte de um conjunto de empresas que nós chamamos de majors ou sete irmãs, que posteriormente, em aulas futuras, nós comentaremos. À época, então, início dos anos 2000, seu faturamento extraordinário era de 500 bilhões de dólares. Com o aporte deste, ficou combinado que metade do salário do corredor alemão seria pago pela patrocinadora, pela empresa Shell. Pois bem, meus amigos, 40 bilhões de dólares, 40 milhões de dólares por ano para a Ferrari, 40 milhões de dólares para a Shell. A pergunta é, por que a Shell se interessou em pagar essa vultosa soma para um piloto de Fórmula 1 que a cada 15 dias desfilava seu talento pelas pistas famosas do mundo? É óbvio, a resposta é simples: o lucro. Michael Schumacher era o piloto perfeito. Não à toa seu apelido era a máquina. Michael, se necessário fosse fazer 40 voltas com uma precisão absoluta, como se fosse um robô, à frente de uma máquina, ele fazia. Ele era lendário por esse domínio absoluto da máquina e pela precisão, pela estratégia, pela inteligência. Ele vai se tornar, então, o vendedor ideal dos produtos da Shell. Consumir Michael Schumacher, o homem, o ídolo, o exemplo de sucesso, era consumir uma marca também de sucesso, de capacidade, de precisão. E isso, então, era o fator fundamental para que se pagasse metade do salário do alemão. A empresa, domínio de mercado muito grande, grandes profissionais, fez uma pesquisa no mercado do mundo todo. Cada vez que Michael Schumacher vencia, no dia seguinte, na segunda-feira, os postos de combustível da marca Shell simplesmente eram duplicado o valor do consumo dos seus produtos. Ou seja, o setor de marketing avaliou que para a Shell, Michael Schumacher trazia o incrível valor de 250 bilhões de dólares por ano. A marca Michael Schumacher significava metade do sucesso, portanto, do faturamento do nosso lendário piloto alemão. Ora, meu aluno, agora eu acredito que você entendeu muito bem como funciona o capitalismo. Quanto Michael Schumacher ganhava da Shell por ano? 40 milhões de dólares. Quanto que ele trazia de faturamento segundo a própria empresa? 250 bilhões de dólares por ano. Quer que eu traduza em números mais simples? Durante um dia, a Shell faturava com Michael Schumacher 700 milhões de dólares. Ora, uma empresa que fatura durante um dia 700 milhões de dólares pagaria o salário do famoso alemão em apenas 1h30 por dia. Entenderam? O salário do alemão nos parece irreal,
fabuloso, extraordinário. Mas perceberam o que significava tudo o que ele fez na Fórmula 1 em termos de faturamento para a empresa? A fábula de 250 bilhões de dólares por ano. Michael Schumacher, o grande vencedor da Fórmula 1, custava para a empresa Royal Dutch Shell 1h30 do seu faturamento. Isto é capitalismo, meus amigos. Ele é assim. Espero que fique claro isso para você. Que não se indigne, que não se enerva. Este é o sistema capitalista. É assim que ele funciona. E lhes digo mais, até para anestesiar o seu sofrimento. Eu, que sou um trabalhador menos qualificado e menos famoso que Schumacher, certamente a empresa que me paga demora bem mais do que 1h30. Ou seja, quanto mais famoso, quanto mais importante, quanto mais qualificado a mão de obra é, maior é a exploração sobre o trabalho. Vou dar outro exemplo rápido para fecharmos isto. Imagine o famoso ator de Hollywood, Tom Hanks. Por filme, ele cobra a fábula de 20 milhões de dólares. Só que quanto dá em bilheteria os seus grandes sucessos, os seus grandes blockbusters? Mais de 1 bilhão de dólares. Ou seja, a fábula que Tom Hanks recebe significa somente 2% do faturamento da bilheteria. Não estou falando da venda dos produtos juntos ao filme e demais cadeias produtivas ligadas à indústria do cinema. Espero que os dois exemplos tenham deixado claro como funciona o capitalismo, como existe a exploração sobre a mão de obra, por mais famoso, qualificado, importante que seja o trabalhador. Nós encerramos nesta aula as aulas básicas sobre o sistema capitalista. A partir da aula que vem, falaremos das fases do capitalismo. Sim, o capitalismo é extremamente dinâmico. Essa é uma das características que o torna vitorioso, a adaptabilidade. E até hoje podemos dizer que o capitalismo teve 3 grandes fases. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, junto com suas respectivas políticas econômicas que serão analisadas nas próximas aulas. Eu espero por vocês nas próximas aulas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para que vocês sejam avisados todas as vezes que um novo vídeo for postado no canal. Continue curtindo, visualizando, compartilhando, comentando. Isso é importante para que eu continue com vontade e vá aumentando a qualidade do canal. Eu quero encerrar mandando agradecimento para 3 pessoas muito especiais que durante essa semana tiveram muito carinho com o canal. A Laila, minha querida Laila de Novo Horizonte, você sabe que eu te adoro, minha querida, muito obrigado pelas palavras. Eu estendo este carinho todo para Giovana. Giovana é uma querida aluna, é uma amiga, participa de todas as atividades, sejam intelectuais ou sociais da escola, também de Novo Horizonte. Um beijo, minha querida Giovana. E por fim, eu vou mandar um grande abraço, estou morrendo de saudade da Laís Loirão de Catanduva. Fazia tempo que a gente não se conversava e você me mandou um recado maravilhoso. Um beijo para todos, até a próxima aula.